Oriente Médio, já ouviram falar? É uma terra cheia de contrastes e tradições milenares, mas hoje vamos mergulhar em um dos países mais fascinantes dessa região. Antiguidade clássica. Quando se fala clássico, dá um tom mais bonito, é pomposo, rústico, é aquilo que você valoriza e diz respeito a uma delimitação territorial. E não somente isso, é uma delimitação que tem como ponto de referência justamente a Europa, que é onde está esse clássico. Agora chegamos a um ponto de falar sobre alguma dessas partes da Europa. Crescente Fértil e Extremo Oriente. Logo que falamos essa frase, o que vem à mente? Região do Egito e Mesopotâmia, e um Oriente mais distante. Quando vocês ouvem a palavra Egito, o que imaginam? Pirâmides, desertos, faraós, ou quem sabe, uma história de libertação contada na Bíblia há milhares de anos atrás? Hoje vamos viajar por um Egito que poucos conhecem, o da escravidão dos israelitas, do ritual das mumificações e do povo que hoje vive entre a tradição e a modernidade. Provavelmente já devem ter ouvido falar o ditado que o Egito é a dádiva do Nilo. Por que esse ditado? Porque o Egito é um lugar desértico, mas com a existência de um rio, o Nilo, e que possibilitava a prática da agricultura, criação de aldeias e depois de cidades, criação de animais e um sistema de irrigação. Embora tivessem uma vida boa, o povo ainda sentia uma insatisfação. Por quê? Na Bíblia, os israelitas viveram durante séculos como escravizados no Egito. Foram oprimidos, sofrendo sob domínio dos faraós, obrigados a trabalhar duro, especialmente na construção de cidades. Por volta de 3.000 anos atrás, o Egito era uma das civilizações mais poderosas do mundo. Essa história, além de ter um peso espiritual, também mostra como a estrutura do Egito era forte. O Egito é uma cidade altamente centralizada no campo político, na figura do faraó. O faraó é entendido como uma divindade. Enquanto os israelitas sofriam, os egípcios viviam sob uma cultura extremamente rica e simbólica. Por exemplo, a mitologia dos deuses. Assim como os demais países, os egípcios acreditavam em vários deuses. Um deles é o deus Anubis, mais conhecido como o deus da morte, da mumificação e do submundo, julgador de almas. Estudando, eu me lembrei de algo, que as pessoas acreditam que o casamento não é algo vitalício, mas um acordo financeiro. Tipo, vou me casar com ele porque depois eu vou ter direito a certos bens. E não é bem assim que funciona. Se for ver lá no Egito Antigo, quem vai com esse pensamento se engana. Por quê? Um casamento é até que a morte nos separe. E lá no Egito, até na morte você tem que ir junto. Como assim? Casei com o faraó e ele morreu. Então, eu estou amarrada com ele por toda a eternidade durante as cerimônias de estripação e mumificação, como eram descritos nos escritos sagrados. Ou seja, isso significa que quando meu marido morrer, automaticamente me matarão também. Aí vão arrancar os meus órgãos, colocá-los em potes e mumificar o que restou. Mas o que é a mumificação? É um dos rituais mais interessantes e estranhos que os egípcios faziam. Quando a mumificação passou a se desenvolver no Egito, todos queriam ter a oportunidade de terem os seus corpos mumificados, até porque existe um contexto por trás. Eles acreditavam que, ao preservar o corpo, a alma poderia continuar viva depois da morte. O processo envolvia retirar órgãos, usar óleos e enrolar o corpo com faixas de linho. Na concepção egípcia, a pessoa que passava para o mundo dos mortos passava por, vamos dizer, por uma série de ritos de passagens, por falta de expressão, que incluía o cuidado com o corpo, daí o processo de mumificação, que já comprova o grande conhecimento de anatomia, teórico e prático para se fazer todo o processo, e também a simbologia. Aí vem a parte interessante. Sabe esses olhinhos essenciais que nós usamos para dormir com difusor? Que a gente passa no nariz para poder cheirar, para melhorar a gripe, para relaxar? Então, a mumificação e a purificação do defunto
era feita especificamente com esses óleos essenciais. Esse aqui que usamos são só imitações dos originais do Egito. Mas será que todo mundo tinha acesso ao processo de mumificação? Não. Somente as pessoas das camadas mais altas da sociedade tinham acesso. Agora tem uma parte legal, o processo de mumificação, em como eles conseguiam cortar de um único lado e fazer com que saíssem todos os órgãos de uma só vez e deixar o coração. Olha só que interessante. Todos os órgãos são retirados, menos o coração. Por quê? Porque o coração representava consciência, caráter e memória da pessoa. Era considerado o registro das ações em vida de uma pessoa. E esse coração é pesado juntamente com uma pena, porque a pena é o que simboliza a coisa mais leve que existe. Se esse coração fosse mais pesado que a pena, a pessoa foi má em vida, então ela não merecia essa vida no mundo dos mortos. Agora, se o coração for mais leve que a pena, aí sim a pessoa seria considerada justa. Assim como os egípcios acreditavam que o coração deveria ser mais leve que a pena da verdade, essa moral nos lembra que viver com integridade e honestidade é o que realmente conta. E o Egito de hoje? Ele ainda carrega as marcas da sua história antiga. As pirâmides continuam lá, mas há algo novo no ar. Uma nova capital está sendo construída no meio do deserto. A juventude egípcia hoje usa TikTok, vai à universidade, mas também preserva tradições milenares. O Egito é muito mais do que seu passado. Ele é um retrato vivo de como a história, fé e cultura podem andar lado a lado com o futuro deles. Entendemos que cada pedra, cada história bíblica deixou um rastro que continua até hoje.